Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Em seu rosto deixa a glória brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá, cume do Monte Sinai, que o nosso Deus com Moisés falava. Vamos ver, peraí, um pouquinho. Vê Mi maior, irmão. Baixa um tom para ver como é que vai ficar, né? Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Agora todo mundo. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Vamos lá. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Amém.
Não, mas isso ainda tem tempo demais da conta pela frente ainda, hein? Deus me livre. Vamos ver o... Vai cantar 1, 2, vocês duas junto ou sozinha? Você também vai cantar? Mas vamos cantar mais um corinho então. Aí nós já vamos ouvir os especiais de hoje. Cristo vive hoje. Esse é bonitinho também, curtinho. Eu não lembro a altura não, viu, irmão Vicente? É o 36. Cristo vive hoje. Cristo vive hoje. Vamos ver se dá nessa altura. Cristo vive hoje. Cristo vive hoje. Se o pecado e a morte vencido estão, porque Cristo vive hoje. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Viu, Tarquep? Então, nós podemos cantar chorar e amar, né? Primeiro nós cantamos amar e depois chorar. É melhor amar primeiro que chorar depois. Porque você já pensou? Você chorar primeiro para depois amar? Né? Tá certo ou não tá? Porque você sabe o que é? Você vai chorar depois que você amou. Porque todo amor traz choro depois. Traz ou não traz, Eliane? Aí, ó, tô falando? Tô falando que traz. Todo amor traz choro depois. Tá certo, irmão Tiago? Não tá não. Espera mais um dia, né, Maliane? Espera mais um dia. Cristo vive hoje. Cristo vive hoje. Se o pecado e a morte vencido estão, porque Cristo vive hoje. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. E aí? Será que sua mãe já chora? Você não sabe? Você nunca viu ela chorando, não? Não? Que boa, hein? Ela é um exemplo ela é um exemplo de mãe que não chora. Como é que é? Como é que é o exemplo da sua mãe? Não sabe? Não é possível. Ela lava os trem? Quando ela está lavando os trem, ela está dando um exemplo de quê para Laísa? Como é que é? Laísa mesmo? Que exemplo que ela está dando para a Laísa, que ela está lavando os trem? Não sabe? Não é que ela está dando um exemplo que a Laísa tem que lavar os trem também? Igual a lagartixa hoje. Você já viu como é que a lagartixa faz? Eu vou ficar aqui igual a lagartixa, assim. O que vocês acham? Aí vocês vão aprender o quê? Vocês vão aprender assim também. Tá certo? Quem vai cantar agora? Você. Não, vamos. Você. Ela primeiro? É mesmo? Vem cá, irmã Fernanda. Gente boa. Você já sabe a altura que você vai cantar? Não sabe, não? Eu vou cantar alto.
Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, não, eu estou falando glória a Deus, aleluia, alto, né? Estou cantando alto, não. Eu vou cantar baixo, médio ou alto. Vamos lá, então. Se o irmão Vicente para com as cordas lá, para aí, irmão Vicente. Para com essas cordas aí. Agora a irmã vai começar a cantar, a irmã Fernanda vai começar a cantar. Aí se o senhor achar aí, aonde que ela está aí, a altura, o senhor começa daí. Toque, 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 alguém está na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um cantinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém está na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, 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 o Senhor pode entrar. Mas isso aqui todo mundo pode ajudar, não pode? Vamos todo mundo junto? Toque, 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 alguém está na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um cantinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém está na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, 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 Senhor pode entrar. Muito bem. Parabéns para ela e para Jesus também. Jesus quer entrar, então você mandou o mal embora e chamou Jesus para entrar, não foi? Agora você? Vamos lá? Você já sabe a altura? Hã? Que altura que é? Aí, irmão Vicente, diz ela que é o médio. Mas vamos fazer igual você fez com o outro, irmão Vicente. O senhor deixa ela começar a cantar aqui, para ela tirar na altura que ela canta. Aí depois o senhor acha aí. Em todos os caminhos existe confusão, tristezas, amarguras, é tudo que se vê. Ninguém tem confiança, vivem só de esperança, sem ter o Salvador para recorrer. Mas eu conheço um caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mas eu conheço um caminho ideal. É bom, meu Jesus, o Rei universal. Há muitos nesse mundo que vivem a sofrer, não tendo alegria em seu triste viver, sem rumo conseguindo, chorando e pedindo ao comprar sua vida, que tenha ter sentido. Mas eu conheço um caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mas eu conheço um caminho ideal. É bom,
Bonito. Tá vendo? Ela tá cantando firme agora, não tá? E agora a Rebeca, mas a Samara. Rebeca e Samara. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Faz sol maior aí, irmão. Eis que surge um povo forte, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Pera aí, tá alto para elas. Vamos baixar para Fá maior. Fá maior. Nós vai baixando de tom em tom. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai, poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Muito bem, muito bem. Um dos tais. Podes tu dizer também: sou um dos tais? Quem vai falar um versículo aí hoje? É de cor? É? Quem vai falar? Vamos lá? Ixi, todo mundo tem um versículo? Olha que bom. Eu só sei que não, Fernanda. Eu sei a Laísa. É? Eu gosto de falar a Larissa. Não sei porquê. É Laísa, né? Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para convosco, e sua verdade é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelhas do seu povo seu e ovelhas do seu pasto. São João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. São João 12, versículo 46. Eu sou a luz que vem ao mundo para que todos aqueles que creem em mim não pereçam nas trevas. Provérbios 14, verso 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios 19, verso 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Salmos 22, verso 4. Confiará vossos pais, confiará e tu os dirvastes. Vamos conferir. Nós precisamos conferir 2 aí. Nem vou falar qual que é o outro. Então, e agora? Tem mais alguma coisinha? Esse professor esquece, né? Já pensou? Eu tinha que ter trazido balinha, né? Para mim ganhar vocês. Hã? Procurar um versículo na Bíblia? Então vamos lá. Mas não é competição, não. Não, não é não. Hoje não é competição, não. A irmã Rebeca vai procurar para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 7. Miqueias. Não, Miqueias mesmo. Ou Miqueias? Miqueias ou Miqueias? Não, Miqueias. Não, acho que é Miqueias. O Miqueias, eu estava falando na quinta-feira passada, né, sobre Miqueias, né? Aí o Miqueias falou assim: tem que arrumar o Miqueias também. 1 Tessalonicenses 1, 7. Miqueias, deixa marcado aí.
Tito 2,7. Vamos guardando, hein? Micaías, 1 Pedro 2,21. Samuel, 1 Pedro 5,3. Samara, 2 Pedro 2,6. E agora eu sou obrigado a ficar lembrando, um monte de gente desse aí. 2,21. 2,21. E o Samuel, 1 Pedro 5,3. Samara, 2 Pedro 2,6. Não foi, Samara, que eu falei? E você. Só tem mais um agora, por enquanto. Põe Judas 7, você. Judas 7. Agora os outros, depois nós vou ver mais um. Bom, então, o nosso assunto é exemplo. Exemplo. Vamos ver o que a Bíblia está falando sobre exemplo. Cada versículo desse vai falar sobre exemplo. Vamos primeiro, deixa eu ler aqui, aquele versículo que nós lemos aquela hora. Não precisa vocês abrir a Bíblia aí não. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Escuta aqui. Então quer dizer que é exemplo? Também? Você pega uma coisa boa que uma pessoa fez e você vai querer fazer igual ela. E aí? Seu pai te ensina a trabalhar, seu pai influencia você a trabalhar, para quando você estiver grande, você trabalhar sozinho. Igual ele? Ou... Igual ele. Quem quer falar mais? É isso mesmo, né? Falou tudo já, né? A Laísa lá, que... como é que é, Laísa? Você falou aquela hora? Como é que é? Assim? Assim? Hein, Laísa? Como é que é o exemplo da sua mãe? Você nunca viu sua mãe chorando? Mais ou menos. Mais ou menos? Ué, agora já viu mais ou menos. Quem que faz a sua mãe chorar? Não sei. Não sabe não? Eu acho que é você. Só tem 2 pessoas no mundo que podem fazer sua mãe chorar. Vamos ver quem que são elas. Não sabe? Mas não é possível, ué. Chama Laísa ou o pai dela. Tá certo? Ela não quer se comprometer de jeito nenhum. E lá, como é que é? Você já viu sua mãe chorar? Pouquinho. Já? Por quê? Porque às vezes... Não sei. Tem gente esperta aqui, viu? Escuta aqui. Lá na sua casa, quem que é que faz sua mãe chorar? Ninguém, minha mãe nunca chorou. Nunca chorou? Eu acho que ela está chorando escondido. Porque ter 3 santinhos dentro de casa. 3 santinhos dentro de casa. Né? E ela ter que cuidar desse santinho tudinho. Né? E aí? Você já viu sua mãe chorando? Já. Por quê? Muitas coisas. Muitas coisas. Bom, quando a mamãe chora, ela está dando exemplo que você tem que chorar também. Viu? Eu falei agora mesmo que nós estávamos cantando um corinho aqui que Jesus amava, aí elas me corrigiu, né? Não, aqui está que Jesus chorava. Eu falei assim, ele chorava depois que ela amava. Porque assim, né, no casamento é assim, né? Ama primeiro, depois chora, porque casou. Então exemplo. Se a mamãe sorri, ela está dando exemplo. Se a mamãe chora, ela está dando exemplo.
Se a mamãe briga, se a mamãe grita, igual eu conheço umas, né? Umas. Não é só uma, não, é umas. Ela está ensinando os filhos a gritar. Pior que, olha, desse tamanhozinho, 1 ano e pouco já grita igual a mãe. 1 ano e pouquinho já grita igual a mãe. Ah, meu Deus do céu. Que exemplo, né? Como é que tipo de exemplo que a sua mamãe é, né? Que tipo de exemplo? Quem que é mais Peralta aqui? Peralta? É uma menina custosa, arteira, que dá nó em goteira e esconde as pontas. Você já viu dar nó em goteira e esconder as pontas? Então, sabe por que é isso? É porque tem uma mãe Peralta. Ai, ai, ai. Uma avó Peralta, uma tia Peralta. Porque está seguindo um exemplo, não está? É isso que é exemplo. Está vendo? Como é que é, Fernanda? Como é que é lá? Sua avó tinha que estar aqui, viu? Ela ia achar bom isso aí, viu? A Fernanda parece assim, ela dá uma impressão de uma menina assim, tão quietinha, tão boazinha, tão santinha. Será que eu estou enganado? Ai, Jesus. Vamos lá, então vamos ler a Escritura agora. Senão eu fico só brincando com vocês e nós não vê a Escritura aí. Tessalonicenses 1:7. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Está vendo? De maneira que fostes exemplos. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Então ele está dizendo para ele, de maneira que fostes exemplo para todos os da Macedônia e da Acaia. Quer dizer, aquela igreja de Tessalônica tinha se tornado um modelo. Porque o que é modelo? Modelo é um exemplo que as pessoas copiam, né? As mulheres gostam demais de modelo. Nunca vi uma coisa custosa para gostar de modelo igual a mulher. Elas gostam de modelo, copiar modelo, e olha na revista, e olha aqui, e olha ali, copiando modelo. Então, quer dizer, ela está copiando exemplos. Exemplos. Está copiando. E a igreja de Tessalônica tinha se tornado uma igreja exemplo de fé, de obediência, porque Paulo não ia dar uma igreja como exemplo se ela não fosse realmente um exemplo. Vamos ver aí, 1 Timóteo 4, 11 ao 13. Quem está com esse? 4, 11 ao 13. Não, 1 Timóteo 4, 11 ao 13. Quem ficou? Tito, eu vou chegar lá, gente, mas que coisa. Samara, eu te dei um aí? 2 Pedro? E o seu? Judas? Vê o seu aí, irmã. Então vai, 2 Timóteo, eles se perderam ali. Eu não tô, vou deixar eles, vai ficar sem. Porque eu passei a tarefa. Não, mas vou chegar lá em Tito, gente. Mas que tema? É 1 Timóteo 4 primeiro. Hã? Não, de Tito foi só uma. Ah, tá. Isso, se eu falei para os dois. Então tá. Às vezes eu pulei Timóteo, então. É 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 ao 13, irmã. Manda essas coisas Manda essas coisas e ensina-as. Manda essas coisas e ensina-as.
Ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis... Mas ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Você já pensou ser exemplo dos fiéis? Que pessoa que Tito devia ser, hein? Que exemplo que ele devia ser, hein? Ser exemplo dos fiéis. Você já pensou nisso? Dar exemplo para aqueles que são fiéis. Meu Deus, continua, irmã. Começar de novo? Não, continuar da onde você estava. Ser exemplo dos fiéis. Mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito... Olha aí, ó, na fé, palavra, na pureza, no trato, no amor, no espírito, na fé... na fé. Na pureza. Hã? E na pureza. E na pureza. Esse é o verso 12, o 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Tá vendo? Agora, quem está com Tito 2,7? Miqueias. Tito 2,7. Pega aqui o microfone, por favor. Em tudo te dá por exemplo, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. tá vendo? Em tudo te dá, por exemplo, em tudo. Na doutrina, seja firme. Oi. Hã? Pode, pega o microfone aí. Um exemplo muito bom é quando nós nascemos. Nós nascemos sem falar nada. Como é que nós aprendemos a falar? Porque o pai fala, a mãe fala. Não vai ficar calado? Não vai, não vai aprender a falar. Tá vendo aí? Tá vendo? Vocês viram aí? A mãe faladeira, o pai falador. Sim, sai tudo falador. Vamos aí. Quem está com a 1 Pedro 2,21? É o Micaías? 1 Pedro 2,21. Meu Deus, o tempo que eu dei para vocês procurar, vocês ainda não sabem nem onde está o versículo ainda. Vou ter que arrancar uma orelha de vocês. É meus netos mesmo, pode. Vamos, rapaz. Vamos ler. Olha lá, ó, falta 5 minutos para terminar. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós. Deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisaduras. Aí, vamos tomar só essa partezinha aí. Cristo padeceu por nós, deixando exemplo para que nós sigamos as suas pisaduras. Quer dizer, um irmão não pode sofrer um pelo outro? Não pode ajudar um ao outro? E Jesus foi o nosso exemplo, que nós deveríamos padecer com Ele, da forma que Ele padeceu, sendo exemplo para nós seguirmos as suas pisaduras. Hã? Pisadas? Suas pisadas. Suas pisadas. Suas pisadas. Obrigado, mãe. Aí, acompanhe aí. Agora quem está com 1 Pedro 5,3? Você, Samuel? Pega o microfone aí. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplos ao rebanho.
Pedro estava aconselhando ao bispo, ao pastor, a ser um exemplo ao rebanho. Não como tendo domínio sobre o rebanho, mas ser um exemplo. Exemplo de quê? De tudo isso que nós estamos falando. Né? Muito bem. Agora, 2 Pedro 2,6. Agora nós vamos mudar um pouquinho. O exemplo, nós estamos vendo só exemplo do bem, só exemplo bons. Agora, exemplo do juízo. Ai, tem exemplo de juízo também? Claro, tem gente que dá exemplo de matar, tem gente que dá exemplo de roubar, tem gente que dá exemplo de tanta coisa errada, né? Então tem exemplo de mentir. Olha que exemplo feio, mentindo. Nossa, isso é muito feio, um exemplo feio demais, é mentir. Então vamos ver aí, 2 Pedro 2, verso 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Está vendo? Ela foi reduzida a cinza e foi colocada como exemplo por causa da vida impiamente que eles viviam. Agora, Judas 7. É o mesmo assunto de Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outras carnes, foram postas por exemplo sofrido a pena do fogo eterno. Está vendo? Sofrendo a pena do fogo eterno. Está aí, foram colocados como exemplo. Por quê? Porque eles foram atrás de outra carne. O que é ir atrás de outra carne? O homem ou a mulher sair atrás de outro homem ou outra mulher. Isso aí ia atrás de outra carne. E eles faziam isso. Sodoma e Gomorra eles eram pervertidos, os homens eram pervertidos, as mulheres eram pervertidas, e ficou como exemplo aí, Deus os reduziu a cinza. Então esse é um exemplo de que quem pratica o mal, Deus é tão justo que, da mesma forma que Ele lembra das suas promessas de bênção, Ele também lembra das suas promessas de juízo. Quem desobedece, recebe o seu juízo. Aqui, ó, exemplo de mãe. Exemplo de mãe. Uma mãe sábia. Ana, mãe sábia de oração. Ana, ela orava. Ana, ela desejou ardentemente ter um filho. E Deus deu um filho para ela, Samuel. Deus abriu o ventre dela e deu um filho. Ela era estéril, ela não concebia. Mas Deus ouviu a sua oração. Exemplo de mãe que ora. Quando a mamãe está orando, ela está dando exemplo para vocês para orar, não é isso? Então, Ana era uma mulher de oração. A mãe de Moisés era outra mulher de oração. Ela fez até uma arquinha e betumou ela por dentro e por fora para colocar Moisés, para proteger dos crocodilos. Foi isso ou não foi? É uma mãe que cuida, é uma mãe que vela pelos filhos. Ela, com a sua oração, com a leitura da Bíblia, ela está sendo um exemplo para vocês. O que ela está dizendo para vocês? Que vocês devem ser assim quando crescerem. Aqui nós lemos aí, Timóteo, sendo exemplo dos fiéis. E eu quero finalizar essa parte do exemplo com o que o profeta diz aqui na mensagem, o sinal. Ele falou exatamente isso, ser exemplos dos fiéis. Por quê? Porque ele diz assim, ó, deixa-me ser um irmão, deixa-me viver o exemplo do que Cristo disse que o homem deveria ser. O exemplo do que Cristo disse que o homem deveria ser, que a mulher deveria ser. Qual o exemplo que a mulher deve ter? Paulo mandou, o irmão Branham mandou buscar na Bíblia um exemplo. Sara, né? Sara, Lloyd,
Eunice, Ana, né? E Joquebede. Você viu o Joquebede? O que Joquebede fez? O que Joquebede fez por Moisés, né? Aquela, como eu já citei aqui, aquela arquinha que ela fez e betumou por dentro e por fora para proteger seu filho. Quando a mamãe está orando por vocês, está orando com vocês, ela está protegendo vocês. Olha, deixa-me ser um irmão a um irmão. O profeta falando, deixa-me ser um irmão a um irmão. Um irmão a uma irmã. Deixa-me ser um ministro aos ministros. Um exemplo. Aí ele diz assim, ó, em sequência, deixa-me ser um exemplo dos exemplos. Um exemplo dos exemplos. É ser exemplo dos fiéis. Como nós vimos lá na Bíblia. Deixa-me mostrar ao mundo que esta palavra é Cristo. E a única maneira de eu poder fazer isso é entrar nele. Porque eu não posso fazê-lo de mim mesmo. Você não pode fazê-lo de si mesmo. Porém, deixe a palavra e você tornar-se um. Então ela mesma se manifesta. Você é uma epístola. O que é epístola? Quem sabe? O que é uma epístola? Hã? Uma carta, né? Uma epístola é uma carta, pode ser um livro. Então, deixa-me, você é uma epístola viva de Jesus Cristo. Você é uma carta viva de Jesus Cristo. Você é um exemplo. Você é um exemplo, Laísa. Certo? Você é um exemplo na escola de uma boa menina, um exemplo na escola de um bom menino, de uma boa menina, de uma boa menina. Acabou, nosso tempo já foi 5 minutos. Deus abençoe. Domingo que vem, vamos ver se vocês vão lembrar do que nós falamos. Se a irmã Aline perguntar, vamos ver quem vai lembrar do que nós falamos. A mãe chora ou não chora? Deus abençoe.